Como alguém que atua no setor automobilístico há muitos anos, tenho visto como mecânicos se aproveitam de pessoas que não entendem completamente as necessidades do seu carro com serviços caros, medo, consertos falsos e upsells sorrateiros para esvaziar seu bolso. No post de hoje, vou expor 24 golpes comuns que mecânicos usam para explorar proprietários de carros e como você pode identificá-los e evitá-los. E certifique-se de ficar até o final, porque também compartilharei minha regra número 1 para garantir que você nunca seja enganado ou caia em nenhum dos golpes de mecânicos e oficinas mecânicas. Nunca mais. Agora, vamos mergulhar. No topo da lista está o golpe número 24, a descarga repentina e urgente de fluido. Você já ouviu um mecânico lhe dizer: seu fluido de arrefecimento está horrível e você precisará de uma descarga? Bem, a questão é que em 85% das vezes você não precisa de uma descarga. E aqui está o porquê. A maioria dos fluidos dura de 80 mil a 160 mil quilômetros. E se você acompanhar sua quilometragem, saberá que ela mal arranhou a superfície, mas as oficinas costumam adiar a lavagem bem antes, às vezes com apenas 48 mil quilômetros. Por quê? Porque é dinheiro fácil para elas. E muitos motoristas caem nessa. Elas mostram uma amostra suja, mas pode nem ser do seu carro. Peça sempre provas. Uma simples tira de teste ou um relatório de laboratório podem mostrar se o seu fluido está realmente ruim. Sem provas, afaste-se e não se deixe assustar com palavras como lama ou contaminação. A maioria dos fluidos é projetada para durar. Se o manual do seu carro diz que ele pode durar mais 32 mil quilômetros, confie nele, não no upsell do mecânico. Lembre-se, uma descarga pode custar de 100 a 300 dólares, mas pular uma desnecessária economiza dinheiro e mantém seu carro funcionando perfeitamente. Não deixe o medo esvaziar seu bolso. 24 golpes de mecânicos em que todos caem. Golpe número 23. O truque do bloqueio do cliente. Você vai fazer um alinhamento ou inspeção, mas a oficina se recusa a liberar seu carro, a menos que você aprove reparos caros, alegando que ele é perigoso para dirigir. Isso não é apenas um golpe, beira o crime. Por favor, não se incomode. Um espectador chamou a polícia e a oficina foi acusada de tentativa de roubo. Você tem todo o direito de levar seu carro para outro lugar. Se um mecânico tentar fazer seu carro de refém, documente tudo, chame a polícia e caia fora. Golpe número 22. Trocas desnecessárias de filtros de ar. Os mecânicos adoram isso. Eles vão retirar um filtro coberto de sujeira e insetos mortos e dizer: olha como o seu está ruim. Mas espere, esse filtro é seu ou é um que eles guardam no porta-malas para assustar os clientes? Aí está a questão. A maioria dos filtros de ar dura de 24 mil a 48 mil quilômetros. A menos que você dirija em meio a uma tempestade de areia todos os dias, o seu provavelmente está bom. E um em cada 4 motoristas cai nessa e acaba sendo enganado, levando-os a dar descarga e trocar o filtro de ar muito cedo. Quer resolver isso? Abra o capô você mesmo. O filtro de ar está bem aqui. Se estiver assim, diga para pararem com essa bobagem. Está sujo? Compre um filtro online e troque em 30 segundos. Dica profissional: tire uma foto do seu filtro antes da inspeção. Pegue-os em flagrante se tentarem a troca. Golpe número 21. Golpe da parte inexistente. Uma espectadora foi informada de que seu filtro de ar da cabine estava imundo, mas descobriu que seu carro nem sequer tinha um. Esse golpe é especialmente comum com filtros de ar, lâmpadas ou componentes escondidos. Verifique sempre as peças do seu carro usando o manual ou uma pesquisa rápida. Tire fotos ou marque as peças que você mesmo instalar. Se uma oficina tentar vender algo que seu carro nem usa, vá embora. Golpe número 20. Peças falsificadas somente de fábrica. Eles dirão que você precisa de peças de fábrica. Peças de reposição anulam sua garantia. Mas isso é um mito. Vamos esclarecer isso. Peças OEM, fabricante de equipamento original,
São fabricadas pela empresa que forneceu o fabricante do seu carro. Elas são idênticas às que vieram com o seu carro. Mas aqui está o problema. As concessionárias cobram de 2 a 3 vezes mais por elas. Um alternador de reposição de $80 vira $200 só porque tem o logotipo da marca do carro. A Associação Nacional de Peças Automotivas, NAPA, fez um estudo. 89% das peças de reposição tiveram um desempenho tão bom quanto as originais e são de 30 a 60% mais baratas. A menos que sua garantia exija explicitamente peças originais, como em alguns Mercedes ou carros de luxo, o que é raro, você está jogando dinheiro fora. Por exemplo, um sensor de oxigênio do Honda Civic custa os $250 para o original e os $75 para o pós-venda. Ambos passam nos testes de emissões. Ambos são do ano passado. A diferença? A margem de lucro do seu mecânico. Pergunte sempre se existe uma opção de pós-venda de qualidade e verifique a documentação da garantia. Provavelmente diz genuíno ou equivalente. Não deixe que lhe façam propaganda enganosa da marca. Golpe número 19. A solução para descarga falsa. O seu ar-condicionado está soprando ar quente? Algumas oficinas alegam que você precisa de uma limpeza no radiador, como a de um usuário que pagou R$ 595 e descobriu que o verdadeiro problema era uma porta de mistura de os 30 ars. Lavar o radiador ou o fluido de freio não vai consertar um sensor defeituoso, uma porta emperrada ou um respiro bloqueado. Pergunte sempre: esta troca de fluido está diretamente relacionada ao problema que procurei? Se não souberem explicar a relação, não pague. Golpe número 18. O conserto fantasma. Este é irritante. Você paga por uma nova bomba de combustível ou descarga de transmissão, apenas para descobrir mais tarde isso nunca aconteceu. A Comissão Federal de Comércio, FTC, relata que os 20 bilhões AIRs são perdidos anualmente em fraudes de reparo de automóveis, e reparos fantasmas representam uma grande parte disso. Como funciona? Eles alegam que substituíram uma peça ou realizaram uma manutenção, mas seu carro nunca recebeu a manutenção necessária. Um amigo meu pagou os $600 por uma troca de correia dentada e descobriu, após uma segunda inspeção, que a correia original rachada ainda estava lá. Proteja-se. Sempre peça para ver as peças antigas que eles removeram. Sem sobras, sinal de alerta. Peça fotos de antes e depois do reparo. Qualquer oficina de confiança as fornecerá. Se recusarem, leve seu negócio para outro lugar. Verifique sua fatura com atenção. Procure termos vagos como componentes ajustados ou serviço de sistema. Exija detalhes específicos. Se não puderem detalhar o serviço, conteste a cobrança. Seu banco ou a administradora de cartão de crédito o apoiarão. Golpe número 17. A taxa oculta de materiais da loja. Você é cobrado de os 30 aos 45 horas por materiais de loja vagos. Eles dirão que são para panos, limpador de freio, porcas ou sprays, mas raramente explicam o que realmente foi usado no seu carro. O truque é o seguinte: você está sendo cobrado por uma lata cheia de limpador quando eles usaram uma borrifada rápida, ou por panos que eles reutilizam o dia todo. Essa taxa é lucro puro. Sempre peça um detalhamento. Se eles não conseguirem detalhar, conteste ou vá embora. Golpe número 16. A misteriosa luz de verificação do motor. Essa luzinha aterroriza os motoristas, e os mecânicos sabem disso. Eles vão te contar é sério, e pode custar até $1.000 ou mais para consertar. Mas a verdade é que, segundo a EPA, até 10% das luzes de verificação do motor são acionadas por problemas menores, como uma tampa de combustível solta ou um sensor entupido. O problema é que a maioria de nós não sabe ler os códigos. É aí que eles te pegam. Eles usam termos como falha no sensor de oxigênio ou problema no conversor catalítico para fazer parecer complicado, mas você não precisa ser um especialista. Aqui está uma solução simples.
Compre um scanner OBD2 de US 20 ls. Vou deixar um link para você na descrição abaixo. Conecte-o à entrada do seu carro, geralmente sob o volante, e ele mostrará o código de erro exato. Pesquise o código no Google e você saberá se é um problema grave ou apenas uma solução rápida. Por exemplo, o código P0455 indica uma tampa de combustível solta ou com defeito. Aperte-o ou substitua-o por $15. Código P0171. Um sistema muito pobre geralmente é um filtro de ar sujo ou um pequeno vazamento de vácuo. E código P0420, eficiência do conversor catalítico abaixo do limite, e às vezes apenas um sensor de oxigênio ruim. Golpe número 15. Golpe do cliente isolado. Oficinas e concessionárias adoram manter você longe da garagem, alegando seguro ou responsabilidade civil. Mas aqui está o que eles não querem que você veja. Suas peças não foram trocadas ou o filtro de ar sujo nem é seu. Se você não puder ver seu carro, insista em tirar fotos do antes e depois. Melhor ainda, marque seus filtros ou peças com uma caneta Sharp antes de entrar. Uma espectadora gravou suas iniciais no filtro e pegou um revendedor em flagrante. Golpe número 14, venda adicional de óleo sintético. Você leva seu carro à oficina e, de repente, o mecânico insiste que seu carro precisa de óleo sintético. É melhor para o motor. Parece convincente, não é? Mas eis o que eles não estão dizendo. 75% dos carros funcionam perfeitamente com óleo convencional, de acordo com a Consumer Reports. Óleo sintético é ótimo para motores de alto desempenho ou temperaturas extremas, mas se o manual do proprietário não o exigir especificamente, você estará desperdiçando dinheiro. O óleo sintético custa o dobro do óleo convencional, e adivinhe? Seu carro não funcionará melhor nem durará mais só porque você pagou a mais. Os mecânicos insistem em usar sintéticos porque é puro lucro para eles. Eles dizem coisas como reduz o desgaste ou seu motor fica barulhento sem ele, mas a menos que você esteja dirigindo um carro esportivo ou rebocando cargas pesadas, siga as recomendações do manual. Ainda em dúvida? Verifique a tampa do óleo ou o manual. Se disser 5W30 convencional ou similar, essa é a solução. Não caia na conversa de melhorias durante mudanças de rotina. Guarde seu dinheiro para reparos que realmente importam. Golpe número 13. As pastilhas de freio assustam. Já lhe disseram que suas pastilhas de freio estão perigosamente finas ou com 10% de vida útil? Essa tática de intimidação funciona porque os freios parecem urgentes, mas os mecânicos costumam exagerar e apressar a troca. As pastilhas de freio não precisam ser substituídas até atingirem a espessura de 3 milímetros. A maioria das oficinas, porém, recomenda a troca a partir de 5 milímetros. A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário, NHTSA, afirma que pastilhas com menos de 3 milímetros podem danificar os discos. Mas acima disso, você está seguro. Veja o que fazer. Peça para ver a medida. Um mecânico honesto mostrará com um paquímetro. Se ele se recusar ou disser confie em mim, isso é um sinal de alerta. Consulte o manual do proprietário. Muitos carros têm indicadores de desgaste que rangem quando as pastilhas estão realmente no nível mínimo. Nunca deixe que eles consertem os freios sem a sua aprovação. Um cliente me contou que uma oficina trocou suas pastilhas e discos por $400, só para depois descobrir que ainda estavam com 4 milímetros. Não deixe o medo superar a lógica. Dica: serviços de freio são caros. Sempre peça uma segunda opinião se disserem que é urgente. Uma inspeção de os $50 em outro lugar pode economizar centenas de dólares. Mas se você for trocar tudo de uma vez, vá em frente. É inevitável. Sim, pode parecer um pouco trabalhoso, mas pelo menos você fez isso depois de evitar um golpe. Golpe número 12. A inflação de cotações voltada para mulheres.
Muitas mulheres relatam receber orçamentos dobrados ou triplicados por serviços básicos, ou serem pressionadas a fazer reparos desnecessários. Às vezes, até mesmo as redatoras de serviços femininas se envolvem nisso. Se você for mulher ou se sentir pressionada, leve alguém ou diga: preciso verificar com o meu mecânico, ou voltarei. É muito menos provável que as lojas apliquem golpes em um cliente que acreditam estar conectado ou informado. Golpe número 11. Cobrar a mais por soluções simples. Esse golpe é só preguiça sua, não deles. Os mecânicos sabem que a maioria dos motoristas não pesquisa no Google como trocar o filtro do ar da cabine. Então cobram os $150 por um serviço de 5 minutos. Vamos desvendar a história. Trocar este filtro não exige nenhuma habilidade. Abra o porta-luvas, retire o antigo e insira o novo. Pronto. No entanto, as oficinas cobram mais de 30 minutos de mão de obra porque presumem que você nunca encontrará no YouTube. Aqui está a matemática. Um filtro de ar de cabine custa de os 10 a 20 birroelas online. Os mecânicos aumentam para os 50 reais e depois adicionam os $100 de mão de obra. Golpe total. O mesmo vale para as palhetas do limpador de para-brisa. Uma troca de 2 minutos custa us a $80 pelo conserto. Pesquise a marca do seu carro e filtro de ar de cabine faça você mesmo, no YouTube. Você encontrará tutoriais mostrando cada passo. Guarde o dinheiro da mão de obra para algo que realmente exige experiência. Golpe número 10. A fraude de reinicialização da luz de verificação do motor. Uma luz de verificação do motor acende em um intervalo de quilometragem definido. Alguns mecânicos a reiniciam e cobram por um diagnóstico, sem fazer nada. Pior ainda, alguns consertam o problema apertando a tampa do tanque de combustível e cobrando os $150. Compre um leitor de códigos de usar $20. Conheça seus códigos. Se você receber PZ455 ou P04Z42, geralmente é uma tampa de tanque de combustível solta, não um cilindro de vapor de os $400. Golpe número 9. Sua garantia será anulada. Mentira. As concessionárias adoram isso. Eles dirão que se você não trocar o óleo aqui, sua garantia será anulada, ou que o uso de peças de reposição cancelará sua cobertura. Isso é mentira. Vamos esclarecer as coisas. A lei de garantia Magnusson-Moss protege você. Ela diz que os fabricantes não podem anular sua garantia só porque você usou uma oficina independente ou peças não originais. Desde que o serviço seja feito corretamente e atenda aos padrões do fabricante, sua garantia permanece intacta. Por exemplo, se você trocar o óleo em uma oficina local usando filtros e fluidos de qualidade, a garantia do seu conjunto propulsor não poderá ser cancelada. O mesmo vale para freios, pneus ou até mesmo grandes reparos. As concessionárias podem tentar assustá-lo, mas estão apostando que você desconhece seus direitos. Guarde sempre recibos e registros de manutenção. Se uma concessionária negar uma solicitação de garantia injustamente, registre uma reclamação junto à FTC. Eles já reprimiram esse golpe antes e farão de novo. Golpe número 8. Fluido de pisca-pisca e outros produtos falsificados. Essa é tão absurda que é quase engraçada. Até você perceber que as pessoas realmente acreditam nela. Sim, algumas lojas ainda brincam com fluido de pisca-pisca ou rolamentos de escapamento, mas outras vão além, vendendo produtos falsificados ou superfaturados para motoristas desavisados. Por exemplo, no fluido de limpador de para-brisa Premium, as concessionárias cobram $50 por galão, alegando que é uma fórmula especial. Na verdade, é o mesmo fluido que você compra em qualquer loja, ou limpador de injetor de combustível. Algumas lojas o promovem como uma solução milagrosa. Mas a maioria dos combustíveis modernos já possui aditivos que fazem a mesma coisa. Há também o golpe clássico do kit de restauração de faróis.
Eles cobram mais de 100 nareiros para restaurar seus faróis embaçados. Mas um kit de 10 reais da loja de automóveis funciona tão bem quanto. Ou pior, vendem produtos totalmente desnecessários, como kits de recarga de ar-condicionado, quando seu sistema só precisa de um conserto simples. Conclusão: se parece bom demais ou muito bobo. Para ser sincero, provavelmente é. Sempre pesquise os produtos antes de comprar e não deixe que eles te vendam coisas que seu carro não precisa. Dica profissional: se um mecânico mencionar fluido de pisca-alerta, vá embora. Eles estão brincando ou golpes. Golpe número 7. Venda adicional do amortecedor. Isso é um clássico. Eles dizem que seus amortecedores estão quebrados. Precisarão ser substituídos. Mas como eles sabem? Muitas vezes, é só porque seu carro atingiu uma determinada quilometragem. Não é assim que funciona. Amortecedores e amortecedores não se desgastam apenas com base na quilometragem. Eles falham devido às condições de direção, buracos, estradas irregulares ou cargas pesadas. A maioria dura de 80 mil a 160 mil quilômetros, mas alguns duram ainda mais. Veja como testá-los. Pressione firmemente cada canto do seu carro. Se ele quicar mais de 2 vezes depois que você soltar, seus amortecedores podem precisar de atenção. Se acomodar rapidamente, eles estão bem. Os mecânicos costumam recomendar a troca aos 96 mil quilômetros, alegando que é preventivo. Mas, a menos que você perceba uma direção irregular, dirigibilidade ruim ou desgaste irregular dos pneus, não caia nessa. A substituição completa do amortecedor pode custar mais de uns R$ 1.000. Portanto, sempre peça uma segunda opinião. E não se deixe assustar com frases como risco à segurança. Se o seu carro dirige suavemente e tem boa dirigibilidade, provavelmente está tudo bem. Golpe número 6. Horas de trabalho inflacionadas. Já recebeu uma conta que cobrava 3 horas de trabalho por um serviço que levou 30 minutos? Isso é golpe. As oficinas costumam cobrar com base no tempo de reserva, uma estimativa padronizada de quanto tempo um reparo deve levar. Mas mecânicos experientes conseguem fazer isso mais rápido e você ainda paga o valor integral. Por exemplo, a substituição de um alternador pode levar 2 horas. Um mecânico habilidoso pode terminar o serviço em 1 hora, mas você é cobrado por 2. Essa hora extra? Lucro líquido para eles. Veja como se defender. Confira os preços de mão de obra em sites como RepairPal ou Your Mechanic. Eles mostram preços justos para a marca e o modelo do seu carro. Se o orçamento da oficina for muito mais alto, pergunte o motivo. Peça também um detalhamento dos custos de mão de obra. Se eles não conseguirem explicar como chegaram a 3 horas para um simples serviço de freio, desista. Sempre peça um orçamento por escrito antes de aprovar o serviço. Se a conta final exceder esse valor em mais de 10%, você pode contestar os valores cobrados. Golpe número 5. A armadilha da inspeção gratuita. Quem não ama a palavra grátis? É por isso que esse golpe funciona tão bem. As oficinas te atraem com uma inspeção gratuita, mas acabam te surpreendendo com uma longa lista de reparos urgentes. A AAA descobriu que 22% das inspeções gratuitas levam a reparos desnecessários. É assim que acontece. Eles dirão que sua suspensão está quebrada ou que seus cintos estão prestes a estourar. Mas muitas vezes esses problemas são exagerados ou completamente inventada. Por exemplo, uma oficina pode alegar que sua correia serpentina está rachando e precisa ser substituída imediatamente. Na realidade, pequenas rachaduras superficiais são normais e não afetam o desempenho. Ou dirão que sua suspensão está desgastada, quando está ótima. A solução: nunca aprove reparos na hora. Diga, vou pensar, e peça uma segunda opinião.
Um mecânico de confiança confirmará se o serviço é realmente necessário. E não caia na oferta por tempo limitado. Reparos de pressão não são emergências, a menos que seu carro esteja inseguro para dirigir. Golpe número 4. O serviço de indução de combustível, upsell. Você para trocar o óleo e, de repente, o técnico avisa que o acúmulo de carbono vai sufocar o motor, a menos que você pague $180 por uma limpeza do corpo do acelerador ou do tubo de combustível. Na maioria dos motores modernos com injeção eletrônica, a gasolina comum de alta qualidade já contém detergentes que fazem essa função, a menos que o manual do proprietário indique um intervalo de quilometragem ou que você esteja dirigindo um motor de injeção direta, conhecido por depósitos crônicos, ignore-o. Peça à oficina para mostrar os dados de manutenção de fábrica que exigem o procedimento. 9 em cada 10 vezes. Eles não conseguem porque não estão lá. Golpe número 3. A armadilha do pacote de alinhamento vitalício. Logo após a troca dos pneus, o técnico oferece um alinhamento vitalício por 250 ao 300 Parece um pouco precavido, mas o alinhamento raramente derrapa, a menos que você bata em um buraco ou as peças da suspensão se desgastem. O pacote só se paga se você retornar todos os anos durante a próxima década. E a mesma oficina controla as inspeções de acompanhamento que decidem se você precisa de mais reparos. Em vez disso, solicite uma impressão única do alinhamento. Se a cambagem, o caster e a convergência já estiverem dentro da zona verde, vá embora e embolse o dinheiro. Golpe número 2. O veredito da bateria prematura. Um rápido testador de carga eletrônico emite um sinal de substituir e, de repente, você fica devendo $220 por uma bateria nova. O que eles não mencionam, temperatura, carga superficial e corrosão nos terminais distorcem essas leituras. Antes de autorizar qualquer coisa, peça para eles realizarem um segundo teste de carga após 15 minutos de viagem na estrada, o que equaliza a carga, e insista para que limpem os terminais primeiro. Um número surpreendente de baterias ruins se recuperam assim que os terminais brilham e o alternador os recarrega. Golpe número 1. O susto do pneu podre. Mecânicos apontam uma pequena rachadura superficial na lateral e afirmam que seus pneus podem estourar a qualquer momento. Uma leve inspeção com o clima é cosmética em muitos pneus de 3 a 5 anos. O que importa é a profundidade da banda de rodagem. 432 é a verdadeira linha de segurança em tempo chuvoso. E a data de validade do DOT. Se os pneus têm menos de 6 anos, apresentam desgaste uniforme e ainda têm banda de rodagem de sobra, essas pequenas rachaduras não são uma bomba relógio. Meça a banda de rodagem com um calibrador. Confirme a data de fabricação na lateral e siga em frente, sem gastar os $600 em pneus que você ainda não precisa. Agora, aqui está a minha regra número 1 para nunca ser enganado. Sempre peça uma segunda opinião. Se um mecânico disser que você precisa de um conserto, peça um comprovante, fotos do problema ou das peças antigas que eles removeram ou precisam consertar. E, em seguida, verifique as avaliações. Lojas com táticas duvidosas desmoronam sob responsabilidade. E é isso. 24 golpes mecânicos em que todo mundo cai. Se este post te economizou os $100 ou mais, compartilhe com um amigo para que ele também não seja enganado. Assista ao nosso vídeo aqui. 19 coisas que nunca se deve fazer em um carro automático.